Era o clímax da minha fúria. A serra elétrica em minhas mãos vibrava pronta para o ato final. Eu, pastor Elias Dourado, estava prestes a cortar ao meio a imagem centenária de Nossa Senhora Aparecida, um troféu de uma convertida, diante de uma congregação em êxtase. Naquele instante, declarei em voz alta: aquela figura, aquela boneca amaldiçoada, não merecia sequer o respeito mais básico. Hoje, aos 51 anos, olho para trás e vejo que por 13 anos liderei a Igreja Pentecostal Caminho da Verdade em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, a poucos quilômetros da famosa Aparecida do Norte. Conduzi mais de 200 campanhas de libertação da idolatria. Centenas de pessoas recém-convertidas traziam suas imagens de santos para que fossem publicamente destruídas. Eu não hesitava, quebrava, queimava, pisava, tudo em nome de uma suposta purificação espiritual. Acreditava firmemente ser o maior inimigo de Nossa Senhora em todo o Brasil. Convencido de que estava cumprindo a obra de Deus, combatendo uma idolatria cega, jamais poderia prever que um dia descobriria, de uma maneira dolorosa e inesquecível, a verdadeira força por trás daquela imagem que eu tanto desprezava. Minha história começou em uma família evangélica de raízes profundas e radicais na Igreja Pentecostal. Deus é amor. Meu pai, pastor Jonas, era uma figura lendária na região, conhecido por todos como o martelo dos ídolos. Suas cruzadas evangelísticas eram eventos grandiosos, espetáculos que atraíam multidões, sempre culminando na destruição pública de imagens de santos. Cresci imerso nessa realidade, vendo cada ato como a manifestação máxima do poder divino. Desde a mais tenra infância, fui doutrinado a odiar qualquer forma de manifestação católica. Em casa, a conversa era sempre a mesma. A Aparecida do Norte, nossa vizinha, era um território do diabo. Os milhões de romeiros que peregrinavam à Basílica eram, para nós, ovelhas perdidas, presas fáceis do maior demônio do Brasil, a falsa Nossa Senhora. Filho, meu pai me dizia, com uma autoridade quase profética, você nasceu para libertar o povo brasileiro dessa idolatria maldita. Aparecida é a Babilônia moderna, e você será um dos instrumentos de Deus para destruir essa fortaleza satânica. Aquelas palavras não apenas me marcaram, elas se gravaram em minha alma como um chamado divino e irrefutável. Aos 15 anos, vivi minha primeira experiência profética, um momento divisor de águas durante um culto de avivamento. Falei em línguas por 4 horas ininterruptas. Recebi visões vívidas de multidões católicas se convertendo, de um Brasil onde a devoção mariana chegaria ao fim. Pastor visitante, testemunha daquele fervor, declarou publicamente: este jovem será um dos grandes libertadores da Igreja brasileira. Daquele dia em diante, algo se acendeu em mim, um ódio espiritual intenso e sistemático, direcionado especificamente a Nossa Senhora Aparecida. Eu não suportava, não conseguia sequer ouvir o nome da cidade, sem uma onda de náusea me invadir. Ver uma imagem dela provocava ânsia. Passar perto da basílica era insuportável. Eu me via orando furiosamente, invocando forças contra os demônios da idolatria. Minha dedicação aos estudos teológicos tornou-se fanática, com um único objetivo: refutar a devoção mariana. Decorei milhares de versículos bíblicos contra a idolatria. Mergulhei na história das heresias católicas. Aprendi latim. Tudo para provar que Maria não possuía autoridade bíblica alguma. Eu me tornei um especialista absoluto, um verdadeiro estrategista na guerra contra o catolicismo. Com apenas 22 anos, eu já percorria dezenas de igrejas alertando sobre o perigo da mariologia brasileira. Meu sermão mais infame e ironicamente o mais famoso era intitulado Aparecida, a grande prostituta do Apocalipse. Nele, eu abria a Bíblia para provar que Nossa Senhora Aparecida era, na verdade, a manifestação da meretriz babilônica profetizada por João.
Aos 27, casei-me com a irmã Rebeca, filha de missionários e tão comprometida quanto eu, no combate à idolatria. Nossos filhos, Elias Júnior e Débora, foram criados sob a mesma doutrina, alimentando o ódio à devoção católica. Aos 16, Elias Júnior já pregava com a mesma paixão e veemência que eu. Juntos, eu e Rebeca, éramos uma força implacável. Então veio aquele dia, o dia da imagem centenária. Pertencia a uma mulher humilde, cuja família a possuía por 4 gerações. No púlpito, com a serra elétrica em punho, meu sermão teatral atingiu seu ápice. No exato momento em que a lâmina tocou a madeira da imagem, algo inacreditável aconteceu. Ela não cortou. Em vez disso, um pó dourado e brilhante irrompeu violentamente do ponto de contato, atingindo diretamente meus olhos. Soltei um grito, não de dor, mas de choque, ao ser mergulhado em uma escuridão total e absoluta. Minha visão se foi. O mundo se apagou. A perplexidade dos médicos oftalmologistas era visível. Exames mostravam meus olhos fisicamente perfeitos, sem qualquer dano. O diagnóstico: cegueira funcional ou cegueira psicogênica. Mistérios. Para a ciência, a crise ministerial que se seguiu foi ainda mais profunda. Um pastor que não podia ler a Bíblia, que não conseguia encarar sua congregação, sentia-se completamente impotente. A frustração me consumia. O isolamento na escuridão era torturante. Noites a fio, a escuridão era povoada por pesadelos. Em um deles, a mulher humilde, dona da imagem, apareceu, e suas palavras ecoaram no vazio. O Senhor ofendeu minha tataravó. O som de sua voz, agora sem a visão para atenuar o medo, era assustador. Foi Rebeca, minha eterna aliada, quem, com doçura e firmeza, me sugeriu o impensável. Elias, talvez você precise pedir perdão. Guiado por ela, dependente de cada passo, fui levado à casa da mulher. A humildade daquele pedido, forçada pela minha cegueira, rasgou meu orgulho. Pouco depois, em outro sonho vívido, mas desta vez sereno, Nossa Senhora Aparecida surgiu. Sua voz suave e firme preencheu a escuridão que me envolvia. Você se recusou a ver a verdade, então eu tirei sua visão. Vá até minha casa em Aparecida e, se seu arrependimento for sincero, eu farei você ver novamente. A peregrinação à Aparecida, antes um tabu, tornou-se minha única esperança. Cego, fui guiado por Rebeca. Não podia ver a grandiosidade da basílica que tanto desprezei, mas podia senti-la. Os sons dos romeiros, o cheiro de incenso, a energia palpável da fé ao meu redor. Cada passo era um ato de pura dependência. Finalmente, ajoelhei-me diante da imagem que eu não podia ver, e meu pedido de perdão foi um ato de fé e humildade absolutas. Ali, naquele momento, algo começou a mudar. Primeiro, a escuridão cedeu a vultos e luzes indistintas. Em seguida, cores começaram a brotar, como uma pintura se revelando lentamente. E então, diante dos meus olhos marejados, a imagem de Nossa Senhora Aparecida se tornou nítida, clara, luminosa. Minha visão estava de volta, mas não apenas a física. Uma nova visão espiritual, um entendimento profundo de humildade, arrependimento e o perdão maternal havia nascido. A serra elétrica, o pó dourado, a cegueira e a luz de Aparecida me mostraram a verdade. A idolatria mariana era nossa obsessão. Lembro da nossa lua de mel, uma viagem incomum de reconhecimento territorial por Aparecida. Meticulosamente, mapeamos pontos estratégicos, cenários de futuras e agressivas campanhas evangelísticas de libertação. Aos 30 anos, fundei minha própria igreja. Não era só uma congregação, era uma base de operações, quase militar, para a libertação espiritual de Aparecida do Norte. Assim nasceu a Igreja Pentecostal Caminho da Verdade, com um propósito explícito: combater frontalmente a devoção a Nossa Senhora Aparecida.
Desde o primeiro culto, implementei um ritual que se tornaria nossa marca registrada: as fogueiras de purificação semanal. Todo domingo à noite era um espetáculo. Recém-convertidos do catolicismo traziam suas imagens de santos. Ali, diante de todos, elas eram destruídas publicamente. Uma cerimônia cheia de celebração, um teatro impressionante. Multidões curiosas convergiam para a nossa igreja em Cachoeira Paulista, atraídas por aquele espetáculo singular. O convertido subia ao altar, confessava publicamente ter adorado demônios por pura ignorância. Entregava a sacola com suas imagens. E eu, pastor Elias Dourado, as destruía uma a uma. Explicava os perigos específicos de cada santo, desenvolvendo técnicas elaboradas de profanação. Meu ritual era visceral. Cuspia nas imagens, pisava nelas, quebrava pedaços com um martelo antes de jogá-las na fogueira acesa no pátio da igreja. A congregação em coro entoava: Deus de fogo consome tudo. Os santos centenários viravam cinzas e fumaça. Por mais de uma década, realizei essas cerimônias semanalmente. Calculei mais de 2.000 imagens destruídas pessoalmente. Nossa Senhora Aparecida, tão venerada na cidade vizinha, Fátima, São José, São Jorge, Santa Rita, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus, todos os santos e santas imagináveis. Cada destruição era uma vitória espiritual. Na minha mentalidade fervorosa, eu acreditava sinceramente estar libertando almas das garras do diabo, purificando o Vale do Paraíba de influências demoníacas. Preparava o caminho para o reino de Deus. As fogueiras viralizaram. Pessoas vinham de São Paulo, capital, só para assistir. Eu gravava vídeos, distribuía para centenas de igrejas. Nosso Ministério de Libertação era um modelo. Tornei-me uma referência nacional no combate à idolatria católica. Minha igreja cresceu exponencialmente. Em 10 anos, 800 membros, a maioria ex-católicos que haviam passado pelo ritual, por vezes traumático, de destruir suas imagens familiares. Começamos a construir um templo maior. No pátio, um forno industrial, projetado especificamente para queimar grandes quantidades de imagens. Minha esposa, Rebeca, coordenava o ministério Mulheres Libertas da Mariologia. Ali, católicas aprendiam a identificar e eliminar qualquer resquício de devoção mariana no subconsciente. Era uma desconstrução psicológica profunda e sistemática. Tivemos 2 filhos, Elias Júnior e Débora. Cresceram com um ódio sagrado contra Nossa Senhora Aparecida, doutrinados desde bebês sobre os perigos mortais da devoção católica. Aos domingos, ajudavam a carregar as imagens para a fogueira. Era parte essencial de sua educação religiosa. Minha fama explodiu na televisão evangélica nacional. Fui entrevistado como especialista em libertação de ex-católicos. Escrevi 2 livros, Aparecida Desmascarada e A Grande Mentira Mariana. Juntos, venderam mais de 50.000 exemplares. Durante esses anos, refinei uma técnica psicológica para convencer católicos a entregar suas imagens. Começava com testemunhos emocionantes, curas de doenças após queimar santos. Em seguida, vinha a pregação doutrinária demolidora. Irmãos, eu dizia, a verdadeira libertação exige um ato radical. Aquele domingo, eu senti que precisava ir além. Uma mulher humilde havia entregado uma imagem centenária de Nossa Senhora Aparecida, patrimônio de sua família por 4 gerações. No palco, sob os holofotes, posicionei a peça de madeira. A congregação prendia a respiração. Meu sermão atingiu o clímax da fúria. Não bastava martelar, cuspir. Eu queria desmantelar o símbolo de vez. Peguei a serra elétrica. O ronco do motor preencheu o templo. Minha intenção era clara: cortar aquela imagem ao meio, diante de todos, provando o nada. No exato momento em que a lâmina tocou a madeira, algo inacreditável aconteceu. Não houve corte. Em vez disso, um pó dourado e brilhante irrompeu violentamente
do ponto de contato. Atravessou o ar direto nos meus olhos. Soltei um grito, não de dor, mas de choque. A luz se apagou. Fui submerso em uma escuridão total e absoluta. Minha visão se fora, instantaneamente. Do púlpito, eu bradava com uma autoridade inabalável, minhas palavras cortando o ar como lâminas. Essas imagens não são mera decoração inocente, vociferava. São antenas diabólicas. Cada olhar carinhoso para elas é uma conexão direta com demônios. Cada oração, uma invocação de espíritos malignos. O processo de manipulação era devastador, mas tinha um efeito avassalador. As pessoas ficavam aterrorizadas, sentindo uma culpa extrema por décadas de suposta idolatria. Desesperadas para se livrar da maldição que acreditavam carregar, entregavam tudo, imagens herdadas das bisavós, santinhos de batismo, medalhas benzidas. Eu examinava cada peça, criando um suspense dramático. Olhem esta Nossa Senhora Aparecida, eu clamava, erguendo a imagem teatralmente. Quantas famílias já foram amaldiçoadas por adorar esta rainha dos demônios? Quantos milagres falsos enganaram pessoas sinceras? O ápice emocional era o momento da profanação. Primeiro eu cuspia na imagem, explicando que aquilo era lixo espiritual que nem respeito merecia. Depois, pisava, quebrava e, por fim, jogava no fogo, enquanto a congregação explodia em gritos de vitória. Guardava as cinzas em recipientes etiquetados como troféus da libertação, afirmando que eram provas materiais da vitória sobre Satanás, que serviriam de testemunho no dia do juízo final. O que eu fazia era uma encenação religiosa elaborada, mas de uma eficácia assombrosa. Com o tempo, desenvolvi uma demonologia mariana própria, um arsenal teológico particular. Para mim, Nossa Senhora Aparecida não era apenas uma santa, era a princesa suprema das trevas. Nossa Senhora de Fátima, a comandante dos exércitos diabólicos. Nossa Senhora do Carmo, uma sedutora de almas incautas. Criei todo um sistema doutrinário, um arcabouço teológico robusto, apenas para justificar o ódio que eu sentia e pregava. Meus filhos cresceram imersos nessa doutrina, participando ativamente de cada cerimônia, cada ato de repúdio. Elias Júnior, em particular, tornou-se tão fanático quanto eu. Aos 16 anos, ele já pregava sobre a maldição mariana, com uma autoridade impressionante. Eu o via como meu sucessor natural, o futuro líder da minha obra de purificação. A ironia era cruel. Quanto mais ódio eu semeava, mais a igreja prosperava financeiramente. O dinheiro fluía de forma quase obscena. Católicos traumatizados, recém-convertidos, tendiam a ser extremamente generosos nos dízimos, seja pela imensa gratidão de uma suposta libertação, seja pela culpa esmagadora de um passado que lhes ensinávamos ser idólatra. Com esses recursos, construímos anexos, adquirimos equipamentos caros e expandimos nossa influência para outras cidades de São Paulo, no Vale do Paraíba, inclusive para a Aparecida do Norte. Cheguei a fundar uma escola bíblica inteiramente especializada em guerra espiritual anti-mariana. De lá saíram centenas de obreiros, verdadeiros especialistas na destruição da devoção católica. Eles eram treinados para aniquilar qualquer argumento, demolir qualquer defesa da intercessão dos santos. Aos 45 anos eu, pastor Elias Dourado, era amplamente reconhecido como a maior autoridade nacional no combate à devoção mariana. Recebia convites para pregar em convenções internacionais, escrever artigos para as mais prestigiadas revistas evangélicas mundiais e até participar de debates televisivos contra cardeais. Foi exatamente no apogeu dessa minha carreira ministerial, nesse pico de reconhecimento e poder, que o impensável aconteceu. O episódio que viraria meu mundo de cabeça para baixo. Era um domingo de outubro, ironicamente, o mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Naquele dia, minha fúria atingiu o clímax
Durante meu sermão teatral diante da congregação, eu decidi ir além. Ergui uma serra elétrica, o objetivo claro: destruir uma imagem centenária de Nossa Senhora Aparecida, cortá-la ao meio como prova definitiva do meu poder. A lâmina girava ensurdecedora. No exato momento em que o metal frio tocou a madeira, a serra não a cortou. Em vez disso, um pó dourado e brilhante irrompeu violentamente do ponto de contato, atingindo meus olhos em cheio. Soltei um grito, não de dor, mas de choque, enquanto uma escuridão total e absoluta me engolia. Minha visão se foi, instantaneamente. Os dias que se seguiram foram um tormento. Oftalmologistas de renome me examinaram, um após o outro, com uma perplexidade crescente. Meus olhos estavam fisicamente perfeitos, sem qualquer dano aparente. Os exames não mostravam nada. O diagnóstico? Cegueira funcional, cegueira psicogênica. Um mistério para a ciência, mas para mim era uma escuridão real, densa. Minha carreira ministerial, meu propósito de vida, tudo desmoronou. Como um pastor poderia ler a Bíblia ou sequer encarar sua congregação sem enxergar? Eu estava impotente, a frustração me corroía e o isolamento na escuridão era absoluto. Foi nesse abismo de escuridão que a humildade me alcançou. Algum tempo depois, lembro-me de ouvir os soluços incontroláveis de uma mulher humilde. Ela se aproximou, buscando conversão, e eu podia sentir a angústia em sua voz embargada. Pastor, ela murmurou, sei que preciso entregar isso, mas é tão difícil. Ela falava das imagens de sua família inteira, uma herança que atravessava 4 gerações, deixadas por sua bisavó, falecida na semana anterior. Eu não podia vê-las, é claro, mas sentia o peso da sacola que ela carregava. Um peso que agora parecia ecoar em minha própria cegueira. Ao abrir aquela sacola, o que se revelou diante de mim não era apenas um objeto, mas um tesouro sombrio, dezenas de imagens antigas, algumas centenárias. Contudo, uma em particular capturou meu olhar de forma visceral. Uma Nossa Senhora Aparecida, de madeira entalhada, era inegavelmente muito antiga, de um valor histórico e artístico imenso. Uma peça impressionante, com detalhes elaborados, a pintura ainda preservada e uma expressão de serenidade que, para minha surpresa, prendia a atenção até de quem não nutria fé alguma. Esta aqui é especial, a mulher sussurrou, tocando a imagem com uma reverência comovente. Está na família há mais de 100 anos. Era da minha tataravó, que foi escrava. Ela sempre contava que Nossa Senhora a protegia, que foi ela quem lhe deu forças para suportar todos os sofrimentos da escravidão. A história daquela mulher era inegavelmente tocante, capaz de amolecer o coração mais endurecido. Mas naquele momento, meu fanatismo era uma couraça impenetrável, mais forte que qualquer empatia. Senhora, eu respondi com uma frieza cortante. Não me interessa a história sentimental. Demônio continua sendo demônio, não importa quão antigo seja. Essa imagem amaldiçoou sua família por gerações, mas hoje aqui vamos quebrar essa maldição de uma vez por todas. Um murmúrio de aprovação ecoou pela congregação, rapidamente, transformado em clamor. Peguei a imagem centenária, aquela peça de arte tão cheia de história e dor, e a ergui diante da multidão. Vejam este ídolo maldito! Bradei com toda a minha teatralidade habitual. 100 anos de adoração diabólica, 100 anos de maldição familiar. Hoje, isso acaba. A igreja inteira explodiu em gritos de amém e aleluia. Foi então que, num surto de uma fúria que eu chamava de profética, mas que hoje entendo ser inexplicável, cometi o ato que de fato mudaria minha vida para sempre. Ergui a serra elétrica. Meu objetivo, cortar a imagem centenária ao meio diante de todos. No exato instante em que a lâmina tocou a madeira, ela não a cortou. Em vez disso, um pó dourado e brilhante irrompeu violento. Procurei outros oftalmologistas. Fiz exames ainda mais elaborados. Consultei especialistas renomados em São Paulo. O veredito era sempre o mesmo, um eco constante.
Fisicamente, nada estava errado. Meus olhos perfeitos permaneciam inexplicavelmente cegos. 1 mês na escuridão. O desespero começou a me corroer. Como o pastor Elias Dourado, minha vida inteira girava em torno da pregação, sem poder ler a Bíblia, sem encarar a congregação. Quem eu era? Eu não era nada. Comecei a questionar se estava sendo castigado, mas minha mente se recusava a conceber o quê? Na igreja, os murmúrios cresciam. Pecado oculto? Deus está disciplinando o pastor Elias. Alguns mais diretos sugeriam que eu confessasse alguma transgressão secreta. Outros, com compaixão, viam uma aprovação, um Jó moderno. Rebeca, minha esposa, tentava me consolar, mas eu via a preocupação crescente em seus olhos. Nossa renda dependia inteiramente do meu ministério. Sem poder ministrar, não havia convites, ofertas especiais, vendas de livros. A situação financeira apertava, sufocando-nos. 2 meses se arrastaram e minha visão permanecia um véu. Mais de 50 compromissos ministeriais cancelados. Outros pastores, naturalmente, ocupavam meu espaço. Nossa igreja, antes vibrante, em Cachoeira Paulista, diminuía. Era como assistir à minha própria morte profissional. Foi então que Rebeca, em desespero e coragem, sugeriu algo impensável para o pastor Elias Dourado. Elias, ela disse com a voz embargada, e se você pedisse perdão àquela imagem que você tentou destruir com a serra elétrica? E se Nossa Senhora estiver realmente te castigando? A ideia me chocou profundamente. Rebeca, como pode falar? Tal heresia? Nossa Senhora não existe. É demônio, e demônio não castiga quem o combate. Mas no fundo, uma dúvida insidiosa começou a se enraizar. Afinal, logo após aquele ato, eu havia perdido a visão. Na 3ª semana do 2º mês, algo me abalou ainda mais. Sonhei com a mulher que havia trazido aquela imagem centenária. No sonho, ela chorava e com voz cheia de dor dizia: Pastor, o senhor ofendeu minha tataravó. Aquelas palavras ecoaram na minha escuridão assustadoramente. Ela morreu escrava, mas morreu com fé. Nossa Senhora era o único consolo dela. Acordei perturbado, o peso daquelas palavras me esmagando. Comecei a revisitar a história da imagem. 100 anos protegendo uma família, passando de mãe para filha, consolando gerações de mulheres que enfrentaram o sofrimento. E eu, em meu fervor cego, havia tentado desfigurá-la com uma serra elétrica, como se fosse lixo comum. 3 meses exatos após perder a visão, tomei uma decisão desesperada. Sozinho em casa, ajoelhei no quarto e, pela primeira vez, tentei falar com Nossa Senhora Aparecida. Meus lábios se moveram em um pedido silencioso. Se a Senhora existe, se foi a Senhora que tirou minha visão, eu peço perdão. Nada aconteceu imediatamente. Continuei, cego. Continuei em plena crise ministerial, mas uma semente de dúvida sobre minhas convicções havia sido plantada. Comecei a questionar se realmente conhecia a verdade sobre Nossa Senhora. Uma noite, Rebeca chegou com uma novidade surpreendente. Elias, encontrei a mulher que trouxe aquela imagem que você tentou destruir. Consegui o endereço. Que tal irmos pedir perdão? A ideia me apavorou, mas também me intrigou de um modo inexplicável. No dia seguinte, guiado por Rebeca, fomos à casa humilde da senhora. Quando ela nos viu, a surpresa marcou seu rosto. Pastor, como estão? Soube que o senhor ficou doente. Tentei falar, mas apenas o ar escapou. Rebeca, com delicadeza, explicou que eu havia perdido a visão desde aquele domingo. A mulher nos olhou com compreensão profunda, quase ancestral. Pastor, ela disse com voz suave, minha tataravó sempre dizia que Nossa Senhora é mãe. Mães castigam quando os filhos erram, mas perdoam de coração quando o pedido de desculpas é sincero. Aquelas palavras simples me tocaram profundamente. A pergunta veio como um raio, atingindo uma ferida que eu nem sabia existir. O senhor quer que eu reze para Nossa Senhora pela recuperação da sua visão? Ela indagou com uma naturalidade que me desarmou. Meu interior gritou não,
um protesto mudo contra essa hipocrisia que eu sentia. Mas o desespero era um monstro, maior, silenciando qualquer objeção. Engoli em seco um assentimento amargo, enquanto a vergonha me consumia. Sim, eu era um hipócrita, mas naquele abismo de escuridão eu não tinha mais escolhas. Com um terço antigo e gasto nas mãos, ela começou a orar. Cada palavra ressoava na minha alma. Nossa Senhora Aparecida, ela suplicava. Este pastor Elias Dourado não sabia o que fazia quando a ofendeu. Ele está arrependido, está sofrendo. A Senhora, que é mãe, perdoe-o e devolva a sua visão para que ele possa enxergar novamente e proclamar a tua palavra. Enquanto as palavras dela fluíam, uma sensação estranha começou a se manifestar nos meus olhos. Não era dor, era uma quentura suave, um formigamento que percorria por dentro, algo completamente novo e inexplicável. Quando a oração cessou, a esperança me invadiu. Senti que algo havia se movido, se transformado ali, nas profundezas da minha visão perdida. Contudo, a escuridão não se dissipava. As imagens não vinham. A cegueira persistia teimosa e implacável. O caminho de volta para a Cachoeira Paulista foi embalado por um silêncio ainda mais pesado, um silêncio que, para mim, era também escuridão. Rebeca, minha fiel esposa, estava imersa em seus próprios pensamentos. Eu, por outro lado, me afogava em uma confusão que me roubava o ar, perdido na minha própria noite sem fim. Naquela noite, o sono trouxe um sonho vívido, mas para mim era a primeira vez que eu via algo. Vi a imagem que eu havia profanado, agora inteira, serena, e seus olhos fixos em mim. Não havia raiva nem condenação, apenas uma profunda e dolorosa tristeza maternal. Então, no sonho, ela falou: Elias Dourado, você passou anos destruindo imagens que consolavam tantos corações aflitos. Você se recusou a ver a verdade. Então eu tirei sua visão. Vá até minha casa em Aparecida e, se seu arrependimento for sincero, eu farei você ver novamente. Meu sim foi um grito mudo de desespero, carregado de todo o arrependimento que me dilacerava. Eu não sabia que era real, confessei, a voz embargada. Então vá até minha casa em Aparecida, ela instruiu. Peça perdão diante de mim, pessoalmente. Sua visão voltará. Acordei em um sobressalto, o coração disparado no peito, ainda imerso na escuridão, mas agora com um fio de esperança. Mal pude esperar para contar o sonho a Rebeca. Ela, visivelmente impressionada, confirmou o que eu já sentia. Elias, ela disse, acho que você deve fazer o que ela pediu. Vamos à Aparecida. A simples ideia de pisar naquela basílica, um lugar que em meus sermões eu sempre vociferava como o próprio antro do demônio, me apavorava profundamente. Mas o desespero pela minha visão perdida e a promessa daquele sonho eram maiores do que qualquer dogma. Assim, no sábado seguinte, partimos para Aparecida do Norte, no coração do Vale do Paraíba. Não como antes, em missões de reconhecimento de campo para criticar, mas como dois peregrinos verdadeiramente arrependidos, eu cego, guiado pela fé de Rebeca e pela minha própria recém-descoberta humildade. Ao me aproximar da basílica, sua imponente grandiosidade não me atingiu pela visão, mas pela força. Senti a vastidão do lugar, antes mesmo de adentrá-lo, uma presença que eu, cego, jamais havia permitido a mim mesmo sentir de verdade. Entramos. Eu me sentia pequeno, invisível, um estranho tateando na vasta multidão de fiéis. O ar estava carregado com o murmúrio de orações, o eco suave de passos e um perfume de incenso que, embora estranho, era curiosamente acolhedor. Ali, no meio de centenas de pessoas, famílias inteiras, idosos com terços nas mãos, jovens, em silêncio reverente, percebi algo que, em minha cegueira física, jamais imaginei. Uma atmosfera palpável de paz, uma devoção genuína, uma fé tão sincera, que contrastava violentamente com cada palavra que eu havia pregado sobre aquele lugar ser um território diabólico. Meu coração batia forte,
uma mistura tóxica de medo e uma esperança quase infantil. Eu estava ali, o pastor Elias Dourado, no coração do que eu mais combatera. A vergonha era um manto pesado, mas a curiosidade e o desespero me empurravam adiante. Diante da imagem de Nossa Senhora que eu não podia ver, mas cuja presença imponente eu sentia no altar principal, minhas pernas fraquejaram. Era como se uma força invisível me puxasse, irresistível. Naquele momento, um senhor ao meu lado, de cabelos brancos e um sorriso sereno, que eu imaginava, percebeu minha hesitação. "Não tenha medo, meu filho", ele murmurou com uma voz suave, quase inaudível, entre o burburinho. "Aqui todo mundo encontra o caminho de volta para casa." Aquela frase, tão simples e desprovida de julgamento, me deu a coragem que eu precisava. Guiado por Rebeca, ajoelhei-me publicamente. Centenas de pessoas me rodeavam, mas naquele instante, para mim, elas eram apenas vultos na escuridão persistente. Não me importei, movi os lábios, um nó na garganta, enquanto meu coração gritava em silêncio. "Nossa Senhora", confessei em meu íntimo, eu passei anos falando mal da Senhora. Destruí suas imagens, tentei profanar seu nome, perdão. A palavra reverberava em cada fibra da minha alma. Continuei orando, sem som, mas com uma intensidade avassaladora. Eu não sabia que a Senhora era real, que consolava tanta gente, que era mãe de verdade. Perdoe minha ignorância, minha crueldade, meu fanatismo cego. Se devolver minha visão, eu prometi, jamais voltarei a ofender a Senhora. No instante exato em que aquela oração silenciosa se findou, uma quentura familiar, mas agora concentrada nos meus olhos, retornou. Era mais intensa, vibrante, uma sensação indescritível, como se algo estivesse sendo destravado, liberado, curado profundamente por dentro. Tentei abrir os olhos e a diferença foi inegável, um alívio que me invadiu. Olhei para Rebeca, meus olhos marejados, e então eu a vi. Primeiro um vulto, depois as cores, as formas. Rebeca, minha visão. Ela havia voltado, fraca, embaçada, mas ali estava. A luz, sussurrei, quase inaudível. Os olhos de Rebeca se arregalaram em choque e maravilha. Ela se ajoelhou ao meu lado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Nossa Senhora devolveu sua visão, ela murmurou, a emoção embargando cada sílaba. Ali, diante da imagem que eu agora podia ver, choramos juntos um pranto de alívio e gratidão. As pessoas ao redor, percebendo nossa intensa emoção, começaram a rezar conosco, sem compreender exatamente o milagre que se desenrolava. Era um momento de graça pura, um perdão maternal que descia dos céus, a própria misericórdia divina manifesta. Nos dias que se seguiram, minha visão foi aos poucos recuperando seu foco e clareza. Em pouco mais de uma semana, ela estava completamente recuperada, mas eu, pastor Elias Dourado, já não era o mesmo homem. Aquela experiência havia me transformado por completo, do avesso, em cada fibra do meu ser. Quando retornei à minha igreja, no primeiro culto que liderei, contei cada detalhe do que havia acontecido. Confessei que perdi a visão após tentar destruir uma imagem centenária de Nossa Senhora com uma serra elétrica, que ela havia me castigado e, em sua infinita misericórdia, me perdoado. A reação da congregação foi de choque absoluto. Alguns membros incrédulos sussurravam que eu estava possesso. Revoltados, diziam que eu caíra na mais grave heresia mariana. A divisão na igreja foi imediata e dolorosa. Famílias inteiras que antes me seguiam fielmente começaram a partir. A revolta foi instantânea. Meus obreiros, antes tão leais, se voltaram contra mim e me abandonaram. Mas como eu poderia negar a transformação que havia vivido? Era impossível. Daquele dia em diante, as campanhas de aniquilação de imagens cessaram por completo. Eu, pastor Elias Dourado, aos 51 anos, já não conseguia mais quebrar, queimar ou cuspir em representações de santos. Como poderia, sabendo que eram o consolo de tantas almas sofredoras?
Meu ministério, que eu havia liderado por 13 anos em Cachoeira Paulista, mudou radicalmente de foco. Comecei a pregar sobre tolerância religiosa, falava de respeito às diferentes formas de fé, de amor ao próximo, independentemente de qualquer denominação. Foi uma guinada de 180 graus que deixou muitos confusos. 7 anos se passaram desde aquele dia em que a visão me foi restituída na Basílica de Aparecida. Hoje meu ministério é completamente diferente. Não ataco outras religiões, não destruo mais imagens. E o mais importante, não causo mais divisão. Meu púlpito ecoa amor, união, respeito mútuo. Visito Aparecida do Norte regularmente, não como um católico convertido, mas como um cristão profundamente grato. Caminho por entre a multidão que busca consolo e a atmosfera que antes me era estranha e hostil, agora me abraça com uma paz inexplicável. É ali, sob o teto imponente da Basílica, que minha nova visão do mundo se fortalece. Aqui, entre o murmúrio das orações e o eco suave dos sinos, encontro-me novamente. É neste santuário, neste instante sagrado, que converso com Nossa Senhora. É como falar com uma mãe compreensiva, uma figura que me acolheu em meu desespero mais profundo, sem qualquer julgamento. Ainda me recordo do padre, cujo nome se perdeu na memória, mas cuja gentileza jamais esquecerei. Ele me ofereceu uma palavra de conforto genuíno, mesmo sem saber quem eu era, ou a profundidade do abismo em que eu me encontrava. Naquele dia, quando o medo e a vergonha se misturavam à esperança no meu coração, fui agraciado com uma lição de humildade avassaladora. Peço sabedoria para ser um pastor melhor, um pai mais presente para Elias Júnior e Débora, e um marido ainda mais dedicado a Rebeca. Minha igreja em Cachoeira Paulista talvez tenha diminuído em número. Sim, muitos preferiram pastores mais combativos, mais incisivos em suas pregações. No entanto, em qualidade, ela floresceu de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. As pessoas que permaneceram são hoje espiritualmente mais maduras, mais tolerantes e, acima de tudo, mais amorosas. Este é de fato o meu testemunho. A história de Elias Dourado, um pastor que, em sua fúria cega, perdeu a visão ao tentar destruir uma imagem centenária de Nossa Senhora e a recuperou apenas ao se render em um pedido de perdão sincero. É a saga de um homem que dedicou sua vida a combater a devoção mariana e, no momento mais inesperado, descobriu que estava guerreando contra uma mãe. Nossa Senhora, veja bem, não me destruiu por minha ofensa. Longe disso, ela me educou com uma disciplina maternal, firme, mas repleta de amor. Não houve punição eterna, mas sim um perdão que se manifestou no exato momento do meu arrependimento. Não fui humilhado publicamente. Fui restaurado com uma discrição e uma ternura que só uma mãe é capaz de oferecer. Hoje, com os olhos que me foram devolvidos, eu compreendo. As mais de 2.000 imagens que eu destruí não eram ídolos diabólicos. Eram símbolos sagrados de intercessão, refúgios de famílias sofredoras, heranças espirituais de valor inestimável. Cada fogueira que acendi destruiu muito mais que gesso e madeira. Ela destruiu fé, tradição e, em certo sentido, a esperança de muitos. Nossa Senhora Aparecida me ensinou que o verdadeiro poder ministerial não reside em atacar outras tradições, mas sim em construir pontes de amor e compreensão. A verdadeira autoridade espiritual se manifesta no respeito, não na destruição cega. E assim, com a visão que ela me devolveu e o coração que ela transformou, sigo hoje pregando um evangelho de amor inclusivo, de uma fé que respeita, de uma união verdadeiramente cristã. Porque aprendi que, quando ofendemos uma mãe, ela nos disciplina sim, mas quando pedimos perdão, ela nos abraça com a mais pura e incondicional misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos os pastores que ainda não compreenderam que sois um manancial de amor para todos os cristãos.